Oi, gente! O velho mundo sempre reservou surpresas e culturas infindáveis. Qualquer destino dentro do continente europeu será sempre garantia de aprendizados, histórias, paisagens deslumbrantes, culturas diversas e gastronomia que pode fazer qualquer mortal se sentir na presença de Deus. Mas quando tomamos gosto por viajar e conseguimos nos entender como desbravadores de um destino, passamos a viajar com mais intensidade. Aqueles roteiros de 4 países em 20 dias ficam de lado e entram os roteiros com 4 cidades do mesmo país nos mesmos 20 dias. A gente também aprende a viajar e aproveitar muito mais quando se aprofunda no destino. Sejam muito bem-vindos ao Mapa de Viagem, que hoje vai nos levar à Itália, um dos top 5 países que eu mais gosto. Nossos destinos serão Milão, Ferrara, um bate e volta em Bolonha, Florença e umas dicas boas sobre Roma. Ferrara é uma cidade da região da Emília-Romana e é de uma beleza incrível. Tanto que em 1995, todo o seu centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Já Florença está na região que, para mim, é a mais bela da Itália. Capital da Toscana, abriga alguns dos maiores tesouros artísticos do mundo, tanto dentro quanto fora de seus museus e galerias. Berço do Renascimento e uma das cidades mais bonitas e importantes da Itália, Florença não decepciona quando o assunto é o que fazer por lá. Milão e Roma, a princípio, dispensam apresentações, mas vamos apresentá-las da forma como a gente gosta e conhece. Então vamos? Ajuste aí seu GPS, pegue uma taça de um delicioso Chianti e venha comigo. Eu sou Rimene Amaral e nosso mapa de viagem está começando. E mais uma vez eu recebo a jornalista, minha amiga querida Graça Torres, que já se tornou viajante de carteirinha e fez um tour pela Itália e nos conta agora como foi isso. Graça, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar participando do nosso mapa de viagem que celebra hoje a Itália com um delicioso Chianti. Obrigado pela presença. Obrigada a você mais uma vez pelo convite, obrigada essa oportunidade aqui de falar das nossas viagens, sempre com bom vinho, né? Claro, a gente claro. vive com vinho, né? Aliás, um brinde brindemos. E tem que beber depois que brinda, né? Uhum. Melhor não falar por que não. Pronto, Graça, a experiência fez a gente ser um pouco mais comedido com as viagens, né? A gente sempre conversa muito isso, que viajar quando a gente é jovem, você viaja 4, 5 países, como mochila nas costas, seja como for, você quer conhecer, quer desbravar. A idade baixa a bola, faz a gente ter um pouco mais de qualidade ao invés de quantidade. Além do que a gente acaba conhecendo e aproveitando mais os destinos, né? Com certeza, e a gente quer conhecer também a região, a gente quer conhecer a culinária, a gente gosta de um bom vinho, a gente quer tomar um vinho na fonte, a gente quer andar. Eu não sou aquele tipo de turista que vai viajar e que vai ficar assim fazendo uma programação de turismo o dia inteiro. Eu gosto de passar assim um dia inteiro andando pelas ruas, andando, sentar. Meu marido e eu, a gente adora beber, né? Então a gente gosta de sentar e ficar bebendo e ficar vendo as pessoas andando, as roupas das pessoas, o que as pessoas estão conversando, não é ouvindo bom a isso? Conversa do lado. Não é bom isso? Eu adoro. É maravilhoso. E a Itália é um destino variadíssimo, né? Fica ali a região e conhecer o que você tem à volta, o que você tem de um lado, o que você tem do outro. É tudo muito precioso quando você faz isso. É isso que você falou, sentar numa praça, ouvir as pessoas conversar, comer a comida da região, beber o vinho da região, tudo isso agrega. Demais, e assim, e a culinária, né, entrar naquelas birosquinhas, aqueles restaurantes pequenos familiares. A gente foi num restaurante dessa vez, só tinha o marido e a esposa, uma história engraçadíssima, mas quando a gente chegar lá nós vamos falar. Já a gente conta. O que te levou a escolher esse roteiro? Milão, Ferrara, Bolonha bate e volta, né? Florença e Roma. A comida ou a história? Foi assim. A história, por causa do Vaticano do meu esposo, né? Eu queria trabalhar, porque eu trabalho com moda há mais de 20 anos, sou professora universitária, né? Muita gente acha que eu sou professora de jornalismo, apesar de ser jornalista, não. Eu sou professora de marketing de moda. E fui de marketing esportivo muito tempo também, mas há mais de 20 anos trabalho só com moda. E eu queria muito na Semana de Milão, na Semana de Moda de Milão. E a minha filha estava fazendo o intercâmbio da Universidade de Arquitetura em Ferrara, que fica no meio da Itália. E meu marido queria muito, por causa da história, conhecer o Vaticano. Nós somos católicos e ele queria ver o Papa e queria ir em Roma. Eu, Roma, já fui tanto em Roma, não sei. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos chegar por Milão e voltar por Roma.
E aí, para a gente aproveitar, não ter que fazer aquele voltar para Milão de novo. E Ferrara ficava no meio. Então, a escolha foi estratégica. Eu tinha interesse em Milão, meu esposo em Roma e minha filha estava no meio. E nós precisávamos visitá-la. E aí, a gente fez aquelas cidades perto da cidade dela. Milão tem uma representatividade grande para você, né? Demais. Eu sei que muita gente tem preconceito, mas eu amo Milão. O meu caso não é nem preconceito. Meu caso foi um perrengue grande. Você lembra do vulcão da Islândia, em 2010? Que explodiu e ninguém viajava para lugar nenhum. Sim, mas eu estava em Milão. Eu tô aqui, o que o vulcão da Islândia tem a ver? Algum perrengue chique em Milão. A gente estava em Milão por conta da feira de arquitetura de Milão. Que é maravilhoso, o salão de móveis. Exatamente, fui para cobrir aquela coisa toda, uma equipe, um monte de gente, acho que foram 20 pessoas aqui de Goiânia, de arquitetos e decoradores e jornalistas, e a gente foi para cobrir a feira de Milão. E um dia antes de vir, as cinzas do vulcão da Islândia chegaram a Milão e não poderia mais sair de Milão. E era o último dia da feira. O dobro da quantidade de habitantes de Milão tentavam sair da cidade. Então você não tinha mais voo, não tinha gente voar, trem, não tinha jeito, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada, não tinha carro para alugar mais. Vocês ficaram presos. Nós ficamos presos, dormimos durante 2 noites numa pensão, assim, tipo 10 pessoas num quarto. Eu dormi num berço, porque não tinha lugar, você não tinha mais lugar. Milão me guardou isso, essa coisa assim, sabe? Então, sempre quando eu penso em Milão. É outra viagem que eu tenho que fazer comigo. A única coisa boa que eu tenho de Milão é uma pizza margherita com um frisante em frente à Duomo. Essa sim eu nunca vou esquecer. Mas enfim, Milão cada um tem seu Milão que merece, né? Não, mas eu já tinha ido outras vezes em Milão, e assim, Milão, além do quadrilátero da moda, tem um bairro Brera. Você conheceu Brera? Não conheci. Eu não conheci Milão. Não. Por isso. Porque Milão, para mim, foi para ir para feira. No dia que terminasse a feira, era quando a gente ia conhecer a Brera cidade. É meu lugar favorito no mundo, você não tá entendendo. E o que tem de bom lá? Restaurantes, bares, cantinas, tratorias, osterias. Típicas italianas? Típicas italianas, não, só italiano. Então fica pertinho do centro histórico, tanto que nós nos hospedamos, nós alugamos um Airbnb em Brera, porque eu queria sentir isso. Eu falei pro meu esposo, não quero ficar em hotel, eu quero ficar num apartamento, que eu sentir aquele clima como uma milanesa mesmo. Aí eu fui em restaurantes que turistas não iam. Eu tinha um amigo que morava em Milão e me falou, você vai para Brera e você vai num restaurante que chama Da Oscar. Um amigo meu até que era fotógrafo, viajava o mundo inteiro, estava em Milão e falou, você tem que ir no Da Oscar. Eu comi a melhor carbonara da minha vida. A carbonara e a milanese dele é um negócio assim, e não dá para explicar. Não, é só comendo mesmo, né? É só comendo mesmo. Assim, aquelas mesas que tem umas 10 pessoas, sabe? E fica longe ali daquele centro histórico. Só tinha italianos de verdade. Só que como eu e meu marido tínhamos horários muito loucos, assim, a gente acordava tarde e ficava bebendo ali em Brera, sentado, vendo o povo passar, tomando um espumante. A gente fazia um brunch, comia ovos, tomava espumante até 3 horas da tarde. Aí depois ia para a Pinacoteca, adoro a Pinacoteca de Brera, eu tive a Pinacoteca de São Paulo. São obras de artes contemporâneas que eu amo. Não é só de antiguidade, só de grandes nomes que você vai ver. E assim, sabe, a passadinha na Vitória Emanuele para conhecer as novidades da moda. E eu gosto muito de marcas de luxo, porque eu estudo sociologicamente, politicamente essas marcas. Então, assim, vai no quadrilátero da moda, naquelas grandes grifes, né? E vai lá na Galeria Vitória Emanuele para rodar ali no saco, né, do boi de novo, para ver se ganha algum dinheiro na vida. Aquelas coisas, né? Fizemos alguma coisa de turismo porque meu esposo não conhecia Milão e eu queria apresentá-lo. Ele se apaixonou e quer voltar. Graças a Deus. Tá bom. me entrego a isso. Na verdade, não é que eu não gostei de Milão, eu tive trauma. Meu trauma que aconteceu, né, acabou me remetendo a Milão. Então eu tenho meio que essa trava. Em Brera, você acorda com uma igreja tocando um sino. Só que é 11 horas da manhã, gente, que lindo. O povo lá acorda 11 horas da manhã tocando um sino. Aí você sai, aí tem brechós na rua. A cidade não funciona antes disso, às vezes. Só né? que tem brechós, assim, que Louis Vuitton, Valentino, sabe, assim, brechós de roupas vintage, de Burberry. Burberry é assim, qualquer esquina você encontra na rua. Na rua, não. Eu amo de paixão. Tá bom, vai ficar me devendo mais uma viagem a Milão. Tem que ir pra Milão. Por favor, com você então, porque aí você me apresenta. Exatamente, porque você vai conhecer outra Milão.
Tá, dentro de Milão, daí saindo de Milão, você foi pra Ferrara. Aí, É aquilo que a gente fala. Saudade do Que é, bebê. a típica cidade do velho mundo, com charme, história, castelo, igreja. Isso. Uma cidade bucólica, o que se tem por lá? Qual Olha, foi a sua impressão de Ferrara? É uma cidade universitária, né? Minha filha está fazendo arquitetura na PUC e 6 meses do curso dela sanduíche, ela pôde escolher ou Espanha, Portugal e Itália. Ela escolheu Itália porque ela queria falar italiano, estudou italiano 2 anos, passou no teste, pronto, foi para a Universidade Federal da Itália. E para fazer um semestre do curso de arquitetura nessa cidade, que é uma cidade medieval. A universidade dela é de 1700, pra você ter uma ideia, tem 300 anos, a universidade. A cidade tem mais de 700 anos. E a cidade tem castelos que a gente vai visitar, que é aquelas pontes elevadiças, e daí as pontes estão lá com os negócios. É muito interessante. Mas assim, 2 dias nós vimos essa parte histórica de Ferrara. Mas muita gente, depois que eu descobri que eu nunca tinha ouvido falar em Ferrara, quando ela escolheu, eles vão para lá para fazer, tem muito bate e volta de um dia em Ferrara. Quem fica em Veneza, quem fica em Bolonha, vai para Ferrara para conhecer essa parte histórica. E ela foi fazer restauro. A igreja de Ferrara tem mais de 400 anos, tem 10 anos, está sendo restaurada milimetricamente. A aula dela de restauração era nessa igreja, e também ela foi em Veneza, onde está sendo restaurada a Catedral de São Marcos. Você imagina, fazer aula de restauração na Catedral de São Marcos em Veneza. É para qualquer um. Agora eu vou te falar uma coisa. Você falou do restauro que já tem 10 anos, uma coisa que é mudando completamente de assunto, indo lá para Barcelona. Será que nós não vamos ver a Catedral de Sagrada Família pronta? Porque, olha, não vamos, eu fui a Barcelona tem 30 anos. Eu fui a Barcelona com meu irmão quando eu estava fazendo o Eurotour de mochilão. Deve fazer 30 anos, que eu tenho 24, 23 de casado, 25. Deve ter uns 30 anos por aí. Eu vai fazer 30 anos. Já estava. E ainda está. E ainda está. E vai continuar pelos próximos 30 anos. Se Deus quiser, quem sabe as nossas próximas gerações vão vê-la pronta. Mas eu acho que a graça, o charme está aí. Você sabe o que me deixa frustrado? A foto. Não fica legal por causa daqueles pendentes todos, aquelas coisas que ficam na construção. Acaba que não sai uma foto legal, né? Mas quem sabe, eu precisava nessa reencarnação tirar uma foto. Talvez vocês poderiam dar uma chegadinha pra lá, por favor? A coisa que a gente não pode deixar de falar é que aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Qualquer birosquinha, qualquer porta, em qualquer parte do território italiano serve uma boa comida, né? Não, a boa comida é maravilhosa. Lembra que eu te falei do casal? Foi em Roma, no nosso, quando a gente chegou lá no Airbnb de Roma, que nós alugamos, tinha um restaurante na porta, porque aquelas ruas, né, de Roma que não passa nem carro, assim, minúsculas, né, de pedra ainda, beco, essa é a palavra. Tinha esse restaurante. A gente chegou com fome do aeroporto, da estação de trem, vamos comer, vamos. Nós entramos lá, era um homem nervoso, que esse italiano, só falando italiano com o povo, a gente também ficou numa região só de italiano, nada turística, pertinho do Fontana de Trevi, mas que era Airbnb, não era hotel, né? E o homem muito grosso, daquele italiano gritando, e a mulher dele na cozinha. E aí, na hora que a gente entrou, tinha um quadro mais ou menos de 1 metro, assim, por 50, que estava lá. Primo prato, segundo prato, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? E eu esqueci quais eram as opções. Aí eu perguntei para ele no meu italiano, assim, gente, eu falei italiano 30 anos atrás, quando eu trabalhei em Turim, né? Mas então, não fala, não é igual o inglês que eu vou andar de bicicleta, porque em inglês você vê filme em inglês, escuta música em inglês, o seu inglês está praticando, né? No italiano, não. Mas eu tentei, né? Falando com ele, italiano lá. Aí eu falei assim, qual que era o prato do dia? Eu esqueci, quais são as suas opções? Ele, um attimo, não, 1 minuto. Aí ele foi lá fora, pegou o quadro desse tamanho e colocou na nossa mesa. Qui. Italiano é bem assim, aí né? eu, grazie. Grazie mille. Meu marido falou assim, que é isso? Eu falei assim... Esse é um italiano raiz. Eu falei assim, você não queria conhecer a realidade da região? Roma é isso. Mas nós rimos tanto. Eu falei, então tá. Você disse que... E a comida maravilhosa. Uma bolonhesa de ragu, que é uma lasanha de ragu, né? Que é a bolonhesa. Tô aqui salivando mais uma vez. Acho que aquela mulher desfiou com o dedo, fio a fio de carne. Fio de carne. Porra, ragu maravilhoso. Esse bate e volta para Bolonha que você faz de lá, você vai um dia, sai de manhã, vai, volta, vai para comer? 20 minutos de Ferrara. E o que tem em Bolonha de bom, além da comida, claro, né? Comida maravilhosa, né? E eu queria conhecer o verdadeira bolonhesa que nasceu lá, né? Que era o ragu, que eles chamam do fettuccine ragu, que é o fettuccine numa osteria da Orsa. Quem for lá, osteria da Orsa tem que ir.
E lá tem feiras, o tomate, eu nunca vi tomate maravilhoso, prosciutto na rua. Os tomates são bonitos, né? Os tomates são aquelas verduras. Eu tenho uma amiga que mora aqui em Goiânia, que ela vai todo ano para a Itália e ela traz mala de comida. Queijos, prosciutto, ela traz um pernil inteiro, é verdade, ela traz Na uma mala. ela traz uma mala de comida. Você precisa me apresentar essa amiga. Não, e cozinha demais. Olha, ela vai convidar para jantar, vai falar assim, ó, que um amigo meu precisa comer essa comida. E ela me falava muito de Bolonha, e quando eu descobri que Bolonha ficava 25 minutos de trem da cá, e a Sofia tinha aula o dia inteiro. Nós já que nós vamos fazer em Ferrara, nós ficamos em Ferrara mais de uma semana para ficar com a nossa filha. Mas ela tinha aula, enquanto ela tem aula, vamos fazer um bate-volta em Bolonha. Nós fomos lá almoçar, e tinha uma aluna minha, que aliás, quando ela estiver no Brasil, ela vai vir aqui no seu programa, no Mapa de Viagem. Ela está dando volta ao mundo de bicicleta. Ah, quero. Larissa quero. Cantarelli. Ela estava em Bolonha e ela me viu, ela viu meus Instagrams e falou assim: professora, a senhora está na Itália? Eu estou em Bolonha. Eu falei: minha filha, eu estou chegando em Ferrara daqui uma semana. Ela falou: não, vim me visitar. Eu falei: vou demais. E ela ficou andando com a gente. Ela contou cada história de Bolonha. Tem uma que é maravilhosa. Já joga aí na roda. Eu te mandei no Instagram, você não deve ter visto. Tem um Netuno, uma estátua de Netuno, Sim, sim. em frente à igreja de Bolonha. E aí, como o artista na época, uns 200 anos atrás, não podia fazer a estátua nua, porque estava virado para a igreja. Ah. Então ele teve que fazer assim, as partes íntimas do Netuno tinham que ser pequenas. O artista ficou indignado, porque falou assim: eu vou representar o meu órgão. O que ele fez? Aí ele fez um braço enorme, meio torto. Gente, vocês têm que entrar no Instagram ou procura aí, Netuno de Bolonha, para vocês verem. Que da sacada do quarto do artista, que chama Gambilonia, alguma coisa assim. E, gente, eu achei que fosse sacanagem da minha aluna, minha amiga hoje, Larissa Cantarelli. Depois eu fui pesquisar, não era sacanagem, era verdade. Ele fez o braço da estátua assim, que da sacada dele, ele via o Netuno... Da forma como deveria ser visto. Ereto, enorme. Pelo braço. Pelo braço, mas com a sombra. A sombra ficava como se fosse. Um órgão, entendeu? Assim. E assim, fantástico. A história, gente, a gente chorava de tanto rir. E ela, professora, é vero. E eu vou ver se é vero mesmo esse negócio. Porque quando a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas quando você está em Florença, por exemplo, você vê algumas esculturas que os órgãos genitais masculinos são muito pequenos. Quando estão virados para a igreja. Sim. Se eles não estão muito virados para a igreja, aí pode fazer tamanho natural. Mas como o Rogério fala que era no frio é pequeno. Que o modelo estava no frio. Bom, então Bolonha é uma visita bate-volta mesmo. É bate-volta mesmo. Um bom restaurante. Aliás, qualquer restaurante é um bom restaurante. E essa Osteria da Orça é um beco, mas assim, é uma fila enorme. Mas como os nossos horários são meio loucos, a gente vai almoçar 4 horas da tarde, nós somos good vibe, né? Nós já vamos bebendo, então assim, almoçar 4 horas da tarde é tranquilo, mas almoçar no horário meio-dia, jantar no horário das 7 é meio complicado. Filas quilométricas de 50 mesas. Mas nesse horário que a gente foi tranquilo. É isso aí. Bom, dali de Bolonha, a gente vai para Florença. Florença, né? Florença. Eu acho que é uma das cidades mais charmosas da Itália. Penso eu, pelo que eu conheço. Você ficou menos tempo por lá, mas o que foi possível aproveitar de Florença e qual que é o roteiro dos 2 dias na capital da Toscana? A gente ia fazer bate-volta também, porque o Rogério não conhecia Florença. Eu já conhecia a Sofia, minha filha já conhecia, porque ela fica 1 hora de Ferrara. Eu falei: gente, Florença não dá para fazer bate-volta. Né? E a Sofia foi 5 vezes em Florença. Em 6 meses, então você imagina, quase toda semana, todo amigo dela que ia do Brasil para visitá-la, ou uma amiga dela veio da Suíça para visitá-la, vão para Florença, porque realmente é encantador, é uma aula de história. Historicamente, eu acho que Florença, para quem gosta de arte, né, porque a história da arte você vai viver ali. Então, para estudantes de arquitetura do mundo inteiro, design de moda, estudantes de design... O renascentismo tá ali dentro, né? Florença começou ali. Tudo, né? Eu falei: um dia só não vai dar. E eu queria ir, né, numa tratoria na Zazá, para tomar um Rufino do Calle, porque assim, a gente não ia poder explorar a Toscana. Eu quero voltar agora, na próxima vez, só para Toscana. Eu vou ficar só na Toscana. Toscana, para mim, é a região mais bonita, vamos falar naturalmente da Itália. Eu quero ficar assim uns 15 dias ali. Quero ficar em Siena e ficar só nas vinícolas. A mesma viagem que eu fiz para Mendonça, eu quero fazer na Toscana, só de vinícolas, só de cidades pequenas, mas enfim, não deu para fazer. Então eu falei: vamos pelo menos ficar 2 dias para fazer uma degustação com Chiantis da Toscana, à noite, no Zazà, né, no restaurante, e então, um dia só não vai dar, porque a gente precisava de ficar uma noite lá. Por isso nós ficamos só 2 dias. Claro que tem que ir para a academia, para ver o Davi, né, ver na Galeria Fiusi, para ver obras contemporâneas, né, e para passear.
Você não precisa nem pagar, assim, claro que você vai em Florença e não vê o Davi de Michelangelo, é uma heresia, mas assim, É claro. se você tivesse grana, porque olha, a Fiuza dava $30 por pessoa, nós estamos falando de $320, não é brincadeira, com dólar a 5. É assustador, assim, antigamente era $10 a última vez que eu tinha ido, quando a gente pagava 3 no dólar. Então, a gente estava falando de R$ 30. Agora a gente está falando de R$ 150 por pessoa e nós éramos 3. Você entendeu? Só para entrar. Então, assim, mas as próprias praças, as próprias igrejas de Florença são obras de arte. E outra, muitas obras e de Florença arte. tem um mercado que fica em cima de uma ponte por onde passa o Rio Arno. Que está fechada agora, Que a ponte tá fechado? coberta. Está fechada para reforma. Ah, sim. Que só tem joias, né? Ponte E Rialto. é Não, minto, Ponte Rialto é em Veneza. É Veneza. Rialto é a Veneza. ponte, Eu não me lembro o nome da ponte de Florença. A Florença, eu acho que é a ponte coberta. Enfim, tem um mercado que é a coisa mais maravilhosa do mundo para você, dentro de Florença, para você entrar, visitar, comprar, comer. É como uma cidade dentro de uma cidade. Né? Exatamente. É uma coisa à parte, aquilo ali. E logo ali ao lado, onde tem a igreja, o campanário, aquela coisa toda, tem um largo em uma praça, e que foi uma história que me emocionou muito. Meu pai, a vida inteira, foi apaixonado em lavanda e alfazema. Né? Ele sempre usou perfume de lavanda e alfazema. E a gente sentou para tomar um vinho, depois de um dia, uma manhã inteira, andando, né, de um lado para o outro, fotografando, comendo. Comendo, panini. Isso, um panini, um queijo com tomate, aquela coisa toda, enfim. Paramos, sentamos ali por volta das 2 horas da tarde, vamos tomar um vinho para comer às 4. Claro, é assim que funciona, né? E sentamos, e a gente estava sentado ali no largo, e eu vi do outro lado um boticário. Coisa que, né, se remete... Como assim um boticário? Será que faz esse perfume ali? Aqui? Fui lá. Sim, faz esse perfume à sua escolha. Você escolhia a lavanda? Você escolhe o seu perfume, ele vai te mostrando as essências, os toques de essência, e você vai descobrir ali o perfume que você quer. Notas de ele vinho, faz para você na hora, ali. Mas exatamente. Ele te fala o que combina com o quê? Sim. Ele te dá os toques. Né? E aí eu cheguei e falei, lavanda inglesa. Me mostra a lavanda inglesa. Aí ele me mostrou, falei, isso, só que eu quero um pouco mais cítrico. Com isso, não sei o quê. Ele foi mostrando. Aí, de repente, ele vai lá dentro, 15 minutos ele volta e me apresenta o mesmo cheiro que meu pai usava 20 anos atrás. É de se emocionar numa coisa dessa. Sim. Claro, né? Porque eu tenho uma coisa com cheiro muito mais do que qualquer outra coisa. O cheiro, ele me remete a situações, a épocas, a pessoas, muito mais do que o sabor e a visão, que para mim eu acho que é um dos sentidos mais fortes que se tem. E quando ele me apresentou aquilo, eu olhei para ele e falei assim, eu não acredito que você conseguiu fazer o cheiro que o meu pai tinha. Você sentiu o seu pai. Sim. Você sentiu a presença exatamente. do seu pai. E aí ele me fez um frasco de 50 ml, que me custou, acho que foram 15 euros, alguma coisa assim, o equivalente a, hoje o que? Euro a 6 reais? 75, 80. Tá, 100 reais, que seja. E isso tudo é dentro de uma cidade cuja a história grita em todos os momentos e a beleza natural em volta daquilo. E aí você encontra tudo isso dentro de Florença. Como não amar uma cidade dessa? Me diz. Não, é encantador. Agora, sabe uma coisa que me deixou preocupada? Eu jamais voltaria no verão. Porque a gente foi no outono. A Itália é quente no verão. E insuportável de turista, eu acho. Também tem isso. Porque Veneza, agora você sabe que vai limitar, né? Sim. O número de E vão começar a cobrar também, né? Para entrar. Mas é tipo, alguns lugares já cobram, tá? Até no Brasil, assim, de tipo de taxa de turismo, 3 euros por dia. O negócio é porque tá assim. Florença estava assim, não estava dando para andar na rua, e eu estou falando de outubro, eu estou falando de outono, eu estou falando de uma época assim, era baixa temporada, as pessoas estavam estudando, as pessoas estavam teoricamente trabalhando, né? Não deveria estar tão cheio, né? Não deveria estar tão cheio, estava assim, insuportável. Nós ficamos 3 horas para entrar na La Signoria, sabe? 3 horas, e a gente... nós também ficamos 2 dias, porque a gente não conseguiu comprar ingresso, a gente comprou ingresso para a Fiuza num dia e para lá Academia no outro. A gente não conseguiu ingresso para as duas principais galerias, para as duas principais galerias de artes no mesmo dia. E assim, eu fiquei impressionada. Eu falei assim, gente, eu fico imaginando isso aqui no verão. Além do calor, você imagina, as pessoas estavam falando que eles ficavam 5 horas na fila para entrar na igreja. Isso? No verão, no sol.
E, porque assim, você imagina. A Itália é um dos países que morre mais gente na Europa durante o verão, porque as pessoas são mais idosas e o verão lá é verão quente. Eu estive no final de primavera em Roma, que nós batemos 42 graus um dia de tarde. Você imagina no verão. Isso na primavera. Minha filha pegou 45 em Paris. Não é brincadeira. Bom, aí saímos ali da capital da Toscana e vamos finalmente à capital. O que mais te atrai em Roma? Olha, eu nem queria ir em Roma, né? Mas ir na Itália e não ver o Papa? Exatamente. É como vir a Goiás e não comer pamonha. A gente teve que ir ver o Papa, né? Aí meu marido não queria, porque queria ir, não conhecer Roma também, e queria ver o Papa. Eu pensei, eu também não vi o Papa Francisco, vamos tentar ver o Papa Francisco. Aí nós entramos no site, conseguimos marcar a audiência papal, e aí a gente foi para Roma como a gente conseguiu marcar a audiência papal? Não, então agora Roma é Roma. A gente, historicamente, nós precisamos conhecer Roma. E a minha filha, que estava longe, não tinha ido em Roma e não tinha planos de ir em Roma também. Então, por exemplo, você desce com a gente para Roma e fica lá em Roma em 5 dias. Aí nós alugamos um apartamento maior, que foi esse, em frente ao restaurante que eu te falei, e nós vamos conhecer Roma, passear em Roma e curtir o que tem Roma para entregar, né? E aí a história é viver a história mesmo, né? E aí é passear, e nós contratamos um brasileiro lá, um motorista brasileiro, para passear com a gente e ir nos principais pontos para a gente não perder muito tempo. E eu descobri uma coisa que eu não sabia. O quê? Você sabia que a escada que Jesus subiu para Pilatos, quando ele foi na paixão, que ele foi julgado, a Santa, como é que é o nome? Agora eu não vou lembrar, gente, Santa Emanuele, a mãe de um imperador romano mandou buscar em Jerusalém e está lá em Roma? Não sabia disso. Também não sabia, fiquei em estado de choque. Quando eu e o Rogério chegamos lá, nós começamos a chorar. Nós somos católicos. Você tem essa coisa, né, com o catolicismo, com o cristianismo. A gente foi ver o Papa, nós fomos na Capela Sistina, fomos na São Pedro, e aí como eu estava te falando isso por causa de quê? Nós contratamos um brasileiro para levar nós três, como a gente não tinha muito tempo, eu quero passear, eu quero andar em Roma, eu gosto de andar. Eu também, andar com a câmera fotográfica na mão, vendo tudo. Nós ficamos a 700 metros da Fontana de Trevi, então a gente fez tudo a pé. A gente fazia tudo a pé. Mas aí não dava para ir no Panteão, não dava para ir. Vocês têm que conhecer o Panteão, vocês têm que conhecer milhões de coisas, né, de Roma. E aí, ir na Capela Sistina e no Vaticano, que também ficava um pouco mais longe. Falei, vamos fazer esse motorista levar a gente 4 horas para mostrar o que tem em Roma. Ele começou e falou assim: eu vou levar vocês uma coisa que não é muito turística, já que você já veio em Roma. Eu o quê? Você conhece a igreja? Ai, gente, eu preciso lembrar o nome dessa igreja, mas nós vamos escrever aqui, tá? Coloca embaixo. Vamos escrever aqui o nome da igreja, se eu não me engano é Santa Emanuele, tá, e aí eu vou levar vocês numa igreja tal, que lá tá a escada que Jesus subiu, a gente, tá, que Jesus subiu, né, aí a escada... Para ser crucificado. Para ser crucificado, não, porque para ser julgado, porque ele foi julgado, morto, ele subiu, os Pilatos estavam lá, então ele subiu nessa escada, a mãe dele, quando se converte ao cristianismo, a mãe do imperador, manda buscar essa escada em Jerusalém, coloca nessa igreja e faz uma igreja com essa escada, aí essa escada está lá, e aí ela é coberta com madeira para essa escada não perder, e as pessoas só podem subir essa escada de joelho, e a gente, tá. Quando a gente entrou lá, Rimene, a gente ficou de joelho na escada. Se emocionou. Acabou pra gente. Não é? É isso. Valeu toda a viagem, valeu a nossa existência. A gente que acredita no cristianismo, a gente que vive o cristianismo, nós somos católicos praticantes de uma pastoral, de uma paróquia. A gente foi tão tocado. A gente subiu aquela escada de joelhos e a gente falou assim, gente, eu não acredito que isso estava aqui em Roma, e eu já tinha ido em Roma e eu nunca tinha visto, eu não sabia. E você foi para ser só uma turista? Não, e eu assim, né, ai que chato, vamos passar 4 horas aqui com esse homem falando na minha cabeça. E ele começa nessa escada, você acredita? E foi a coisa mais linda. Valeu a viagem por isso. Valeu a viagem inteira. Aí depois ele foi. Aí foi nas ruínas, aí vai no Panteão. Você jogou um euro na Fontana de Trevi? Eu joguei todas as vezes tem funcionado, porque eu tenho voltado. Mas você jogou um euro? Eu também joguei um euro, não. 10 cents. Tá muito caro. O que eu tinha lá de menor? Pega a menor moeda aí. Mas agora você quase não chega na Fontana de Trevi, tava da programação, da gente acordar um dia 7 horas da manhã. Gente, você chega lá, é uma multidão. Olha só, na Fontana de Trevi a Fontana de Trevi fica do lado
perto de uma outra praça, de um outro largo, onde ficam os... Aliás... E de várias fontes. Várias outras fontes. Aliás, é um negócio que eu achava que era imenso. Eu fiquei decepcionada tudo muito apertadinho, né? Ali bem de frente, a Fontana de Trevi, aquilo que a gente fala, é cheio de turista em volta, todo mundo jogando moedinha, tirando foto, aquela coisa toda. E aí a gente estava ali também, já por volta das 2h30, falei, hora de tomar um vinho e comer alguma coisa. E você sai ali por trás. Aí tem umas lojas ali, loja de calçado, loja de não sei o que, ali do lado. Aí você pensa, não vou ficar aqui na frente. Vai para uma ruinha que tem ali atrás. Aí você vai para uma ruinha ali atrás. Eu poderia me lembrar o nome agora, mas claro, devido ao vinho, não vou me lembrar. E aí tinha uma portinha, uma única portinha. Uma única portinha com 4 mesinhas de 2 lugares lá dentro. Eu sentei e falei, vou ver o cardápio, né? Vinho da casa, servido numa jarra. Adoro. Excepcional. E o cardápio. Uma das coisas que tinha, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, aliás, vamos fazer isso na sua casa, que é uma berinjela parmegiana. É uma melanzana alla parmegiana com um pão italiano servido em um azeite da casa também. E eu sentei e falei, bom, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou comer. Trouxe o pão, colocou a coisa... Foi a melhor berinjela parmegiana que eu já comi na minha vida. Foi a melhor. Numa portinha de 4 mesas do lado da Fontana de Trevi. Não existe coisa melhor. E é o que a gente fala sempre. Você sair para viajar, você sair para conhecer os lugares, para ser turista, não precisa seguir à risca aquilo que te colocam no roteiro. Né? Sai, vai bater perna, vai descobrir. Tira aqueles... Se você faz uma excursão, por exemplo, no dia você tem... tarde livre. A tarde livre é para isso, exatamente. É para bater perna e conhecer esses lugares. Exatamente. E é aí que a gente descobre os melhores lugares, as cidades mais maravilhosas que existem no mundo. E a Itália, para mim, é uma delas. Não tem como a gente... Já comeu pizza com as mãos? Demais, ué. Na Itália, até porque não tem como não ser, né? Quando você pede garrafa, porque eu te olhando assim, né? Por favor, ketchup não. Não, e a gente tem que comer, tem que viver, né? Não, ketchup nem existe, né? Agora, andando ali também perto da Fontana de Trevi, sabe o que eu gosto também de redes sociais? É quando as pessoas veem que você está em um lugar e já foram e gostam de algum lugar, te chamam no direct. E já vai logo te indicando. Uma conhecida minha, uma amiga minha, eu sou cliente da loja dela, tem uma loja de roupas aqui em Goiânia, ela viu que eu estava lá em Roma, ela falou assim, graças, você está em Roma, você está na Fontana, tem um restaurante maravilhoso aí perto. Aí eu mesma, ela sobe uma rua tal, assim, você vai chegar lá, na Trattoria Trantini, parece. Aí a gente estava no Fontana de Trevi, ela viu na hora e falou, e a gente ia andar à toa, nós fomos. Rimene, você não está entendendo o tiramisu, chama tiramisu desconstruído. Você já comeu um tiramisu desconstruído? Desconstruído, não. Um negócio assim de outro mundo. Aí a gente comeu normal, comida maravilhosa, um ótimo custo-benefício, uma ruazinha paralela assim, precisava até de agendar, marcar hora. Nós chegamos muito tarde, já estava quase para fechar, tipo, ela estava meia hora para fechar. Ela também tem esse negócio, a cozinha fecha 10h30 da noite, não sabe. Mas a gente já, tipo, 10 horas da noite, nós chegamos lá no cara, não, ainda serve. Pedimos comida maravilhosa, vamos comer um tiramisu desconstruído. Aí as partes do tiramisu ficam todas separadas, assim, num negócio de vidro lá, e ele pega e monta num prato. Aí, tipo, na assim, hora. Na hora. E vem aquele trem desconstruído. Mas você põe aquele negócio na boca... Eu falei assim, gente, o que é isso? Café, chocolate, biscoito. E aquele mascarpone, tudo. O que era aquilo? Foi o melhor tiramisu da vida, foi ali. Não tem como não ser. Já teve seu rosto desenhado por um artista de rua? Há muitos anos atrás, dessa vez não. Não na Itália? Não, na Itália. Não, já tive na Itália, mas assim, há muitos anos atrás, dessa vez não. E é uma coisa que eu acho lindo, né? A arte, a Itália respira muito isso, né? Eu acho que o renascentismo trouxe para a Itália essa história de se mostrar na rua também, de se mostrar que você pode fazer aquilo. Eu acho que Trastevere tinha mais artistas. Aliás, Trastevere é um dos bairros mais famosos de Roma, né? É como quando você atravessa o rio Tevere. É como se fosse o nosso setor marista aqui em Goiânia. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Marista, com a que fica... que gosta de dar nome. Gosta de dar nome nos lugares. A parte histórica para mim, uma viagem à parte, dentro da viagem em si. Agora, pisar no Coliseu, por exemplo, é como estar dentro de um livro de história. E eu tive no Coliseu, eu já fui 2 vezes. Na primeira vez, na parte de cima, são três elevados, a gente chega na parte de cima, vendo aquela coisa toda, e estava Galvão Bueno lá na frente, passeando com a esposa dele, sim. Falei, por que eu não posso ir lá? Mas você pode pagar, tipo 300 euros para ir.
para estar lá, né? As entradas lá de baixo, né? As áreas VIPs. E é uma coisa muito diferenciada. E outra, aquilo que você falou de sentir a energia do local, e quando você está dentro de um local como esse, cara, quantas pessoas não morreram dentro do Coliseu? Eu tenho né? esse sentimento. E eu acho que é eu fico isso. imaginando os animais. Exato. É isso que atrai alguma coisa, que mexe alguma coisa dentro da gente. Quando você está num lugar desse, você tem essa energia que bate de uma vez. E o Coliseu é isso. Você teve lá já também? Já, no Coliseu e nas ruínas, porque as ruínas ficam do lado. Do né? lado. Para quem não sabe, são as ruínas do Império Romano que ficam ao lado do Coliseu. Tudo que sobrou daquela época, lá diante de Cristo. E eu procurando a banheira do imperador. Eu falei assim, gente, a banheira do César deve estar em algum lugar aqui. Eu tomava muito banho com vinho. Não era? Ô, Graça, agora, uma coisa que, para mim, assim como as pirâmides do Egito, é uma das construções mais enigmáticas, que é o Panteão. Existem vários panteões em várias capitais, mas o Panteão romano, ele é o original, vamos dizer assim, né? O primeiro, tanto que o Panteão, eu até escrevi aqui, significa em grego, todos os deuses. O Panteão é um milagre da arquitetura, porque ele é formado por colunas gigantescas que foram trazidas do Egito para Roma, né? Naquela época, e a coisa foi feita para que a chuva pudesse cair somente no local dentro, que a água não se espalhasse em volta. É um milagre que a gente fala de arquitetura aquilo ali, não é? Mas assim, quando eu penso assim no Panteão, eu fico imaginando assim, a arquitetura daquela época, como que ela era feita e calculada e pensada de uma forma que hoje as pessoas precisam de tanta coisa para chegar em soluções simples, né? Não, e vamos falar que a concepção de tudo aquilo, né, dos detalhes. Dos detalhes, é lindo demais, né, o Panteão. Agora, assim, eu também gosto demais em frente ao Panteão tem uma... não é de um dos imperadores, que é um cavalo, que tem uma estátua, que tem as ruínas. Sim. Eu acho lindo aquelas esculturas em praças públicas. Roma tem muito isso. Roma tem muito isso, exatamente. Roma tem muito isso. E eles como é que a gente vai falar isso? Endeusam os imperadores, né? E as pessoas que lutavam pelas guerras deles. Então, assim, é obra de arte em qualquer lugar que você olha, inclusive na arquitetura. Bom, agora em Roma, né? A gente falou isso aqui. Vai em Roma e não vê o Papa é como vir a Goiás e não comer pamonha, né? O Vaticano é um local a ser visitado para quem vai a Roma. Não tem jeito de não ir. Independente da religião, o Vaticano é um lugar a ser visitado. Não é pela religião em si. Não é pela religião, é pelo contexto, pelo né? contexto, tudo, até pela arquitetura também, até pela própria Praça de São Pedro, pela própria Basílica de São Pedro, pelo próprio Museu do Vaticano. Gente, conhecer a Capela Sistina... Capela Sistina é uma coisa fora do normal. A Capela Sistina é um negócio assim, fora do normal. Eu briguei com a louca lá, com uma mulher lá, que eu não queria deixar eu fotografar, que não pode fotografar, tá, gente? Mas eu tão discretamente, disfarçadamente, né? Eu queria tirar uma foto específica. Como não? Assim, discretamente, com o celular, assim. Tudo brasileiro faz isso. A louca vira pra mim e fala assim, em espanhol, não puede. E eu não falo nada. Não entendes? Eu não falo nada, eu só falo português. Aí a mulher começou a mexer tanto saco, você não quer ser louca? Aí ela falou assim, louca? Me chamou de louca. E começou, e eu peguei e saí, que ódio que eu tenho. Mas assim, é de outro mundo. E essa viagem foi tão engraçada, hein? Nós tínhamos que ir 4 vezes no Vaticano. O Rogério falou, gente, eu acho que eu fui mais no Vaticano que qualquer romano. Provavelmente. Nós ficamos 5 dias em Roma, nós fomos 4 vezes. Nós fomos no primeiro dia quando nós chegamos para pegar os ingressos da visita da audiência papal, que era no outro dia, 6 horas da manhã. Voltamos para a audiência papal no outro dia. Só que o nosso ingresso para a Capela Sistina era no outro dia. Aí, nesse dia que nós fomos para a audiência papal, era muito cedo, depois nós fizemos o tour. Depois do tour, né, que tinha pago, no outro dia a gente tinha comprado o ingresso, foram 3 horas de Museu do Vaticano, para finalmente na Capela Sistina. E a gente tinha previsto de, nesse dia, ir na Basílica de São Pedro, porque minha filha queria entrar na igreja, obviamente, queria ver a Pietà, e meu esposo queria ir na igreja. Na Basílica de São Pedro mesmo. Ela estava fechada quando nós saímos. Eu queria morrer. Como está fechada? Não, o padre vai ter uma missa aqui hoje à tarde, só para chefes de estados, e já fechou, era à noite, mas tinha fechado 4 horas da tarde, para questão de segurança, aquelas coisas todas. Aliás, segurança tá uma coisa chata, né? É necessário, eu sei, mas é uma coisa chata.
Você entrar na praça agora, você é revistado. Na praça inteira, então aquelas filas enormes, enormes. Tem que passar pela segurança, passar igual ao aeroporto, colocar toda a sua mochila, máquina fotográfica, e tira isso, tira aquilo, passa pelo raio-x. Então você imagina para você entrar na praça e depois para você entrar na igreja de novo. Então é muito chato essa parte. Aliás, tem uma dica em Roma que terrorismo é preciso. É uma dica para quem vai a Roma, vai conhecer Roma. Roma é uma das poucas cidades que eu acho que há necessidade de você fazer aquele city tour. Né? Esse que eu fiz, que eu tô te falando. Aí eu não queria fazer aquele hop-hop. O hop-hop é do ônibus que você fica entrando, porque tem aquele negócio, você tem meia hora aqui pra você descer, tirar uma foto e subir. Eu não queria. Mas você precisa fazer. Você tem que ter pelo menos um guia que conhece a cidade para te levar nos pontos, porque Roma é tudo, as coisas são específicas e é muita coisa. Muita gente, coisa. A escada santa nessa igreja. Bom, essa eu não sabia. Nós somos católicos, praticantes, e nós não conhecíamos essa escada santa, tanto que a mãe do imperador, ela virou santa depois, Santa Helena. Santa Helena. Santa Helena era a mãe desse imperador que mandou buscar a escada em Jerusalém. Olha que coisa mais louca. Se não fosse esse brasileiro que a gente pagou para ele para fazer, foi $200, 4 horas para 3 pessoas, num carro maravilhoso, parava onde a gente queria, falava sobre o que a gente queria, e o cara era formado em história, tá? Tá vendo? Você tá entendendo o que foi? Ele falava pra gente, assim, de coisas de Roma que eu, que já conhecia, que já tinha estudado, não conhecia. E, assim, e é um outro olhar. E ele é um brasileiro que mora lá há mais de 30 anos, sabe assim, um outro olhar. Era motorista de Uber também e fazia esses passeios com brasileiros. E tudo isso você conseguiu como? Chegando lá ou por indicação de amigos? Por indicação de amigos, por indicação de pessoas que tinham feito aqui. Quem quiser ir a Roma, contate Graça Torres, que ela vai poder te dar as indicações certas através das suas redes sociais, que já vai estar aqui passando desde o início do nosso programa, que você pode conhecer. Graça, bom, dizer obrigado mais uma vez, eu acho que é desnecessário, mas sim, muito obrigado pela história, pelo papo, pela Itália, pelo seu olhar da Itália, pelo seu bom viver de tudo isso, pelo vinho. Sempre com vinho. Sempre, claro. E vamos dizer uma coisa? Por enquanto, muito obrigado. Espero falar, até logo. Espero que seja até logo, que você volte mais uma vez, é claro, para a gente poder falar mais. A sua visão de viagem, assim como quem gosta de viajar, é diferenciada de uma visão turística. Mas é a visão que eu acho que todo mundo pode e deve ter, além de ter apenas aquela visão turística, de ir através de um roteiro. Viajar é mais do que isso. Viajar é você conseguir desbravar, eu sempre falo isso, de você chegar numa cidade e falar assim, sim, eu posso sair daqui andando e vou conhecer aquilo que eu quero. Isso para mim é viajar. E comer comida local, e tomar um vinho da casa, não tem nada me dá mais prazer. Na Itália, por exemplo, comer vinho da casa na Itália, gente, é tudo, né? Então, assim, a gente só tomava vinho da casa, a não ser na Toscana que a gente queria tomar um Rufino do Cali, mas em todos os outros lugares foi só vinho da casa. Maravilhosos. Obrigado por tudo isso, mais uma vez. Volte sempre. Obrigada, estou sempre à disposição. Adoro o programa. Obrigado. É difícil não se apaixonar pela Itália. Isso por causa de tudo que nós falamos e porque a Itália é uma terra diferenciada. É meio que a casa da avó da gente, onde se come bem, se bebe bem, há diversão o tempo todo e todo mundo sai feliz, não querendo ir embora. A história da Itália influenciou fortemente a cultura e o desenvolvimento social, tanto na Europa quanto no resto do mundo. Foi o berço da civilização etrusca, da Magna Grécia, da civilização romana, da Igreja Católica, do humanismo, das repúblicas marítimas, do Renascimento e do fascismo. Foi o lugar de nascimento de muitos artistas, cientistas, músicos, literatos, exploradores e literatos. Talvez seja por tudo isso e muito mais que a Itália traz a nós uma espécie de luz que apenas quem vive sabe viver bem. O Mapa de Viagem termina aqui. Você pode rever este e outros conteúdos nos canais da Ligue TV Digital no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, uma boa viagem e até o próximo destino. Tchau, tchau.